Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, a economista Rita Mundim e a defensora pública Silvana Lobo. Olha só, depois de ser aprovada na Câmara, a PEC da blindagem foi rejeitada por unanimidade na Comissão de Justiça do Senado, encerrando a tramitação da proposta. O texto que daria ao Congresso o poder de permitir ou não que a Justiça julgue um parlamentar recebeu mais de 340 votos favoráveis na semana passada. Mas, principalmente no fim de semana, o clima virou, com protestos e muito barulho na internet. Antes mesmo da análise no Senado, deputados começaram a gravar vídeos e publicar notas de retratação. Um dos pontos que mais pesou foi a reintrodução do voto secreto, recolocando no texto, ou melhor, recolocado no texto, de última hora, Eduardo Costa. PEC enterrada lá no Senado, era o que se esperava, né? Bom dia. Bom dia a todos. Ô Júnior, eu fico muito triste quando eu pergunto em quem é que você votou para deputado federal? E eu acho que umas 7 em 10 pessoas respondem que não lembra. E olha para mim com cara de desatino, dizendo assim, que diferença que faz? Tudo igual? Não, não é tudo igual. Anteontem eu repeti aqui o que eu já falei umas 10 vezes, não já? No Conversa de Redação, de 2 anos para cá, que esse sergipano, Alessandro Vieira, esse senador, é bom pra caramba. Muito. O cara é bom, o cara é sério. Mas eu acompanho lá no Tiquinho, né, gente? Ah, Eduardo, você está falando do cara do Sergipe? Quem que eu voto aqui? Ué, se você não gosta de um dos 3 que estão lá hoje, escolhe outro. Escolhe outro. Agora, tem que votar, porque não tem outro caminho. Quando caiu na Comissão de Constituição e Justiça, com o Otto Alencar, o sobrenome dele é Alencar, né? Aquele da Baiana, que ele é o presidente, e ele falou que era contra, falei, vai nomear um cara do porte do Alessandro. Nomeou o relatório, Júnior. A PEC caiu lá ontem, não foi só por causa da indignação também, não. O relatório é inquestionável, é incontestável. Ele, dado momento, fala que o que parece ser luta por respeito ao legislativo é, na verdade, proteção aos criminosos mais horrendos desse país. Resultado, lata de lixo, que era o destino. O senador é o Otto Alencar mesmo. É o Otto Alencar, né? O sobrenome é Alencar mesmo. Que nomeou como relator o Alessandro Vieira. Ô Silvana Lobo, PEC da blindagem enterrada, um tiro no pé de quem votou a favor, hein? Principalmente na Câmara. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos da bancada, a todos que nos ouvem. Isso é aquele negócio quando a gente fala assim, não precisava ter feito, né? Pra que fez? O trem durar tão pouco tempo e causar o rebuliço que foi. Foi uma péssima jogada isso, pegou muito mal para todos os lados que se podia falar, pegou muito mal. E isso a gente tem visto acontecer, né? Olha que coisa desagradável. É uma guerra entre o judiciário e o legislativo. Então o judiciário cumpre aquilo que a Constituição, que a lei determina, em determinados casos, né? E o legislativo tentando de toda forma minar aquilo que está descrito na lei, que está descrito no Código de Processo, nos códigos eleitorais, na própria Constituição. E lembrando que há princípios, né, superiores de ética, de moral, que tem que ser preservados em todos os atos que são realizados, administrativos e legislativos, então nem se fala. Aí os caras, bicho, reúnem para poder fazer uma proposta aí de emenda constitucional para qual finalidade? Para falar assim, ó, nós enquanto estivermos aqui somos intocáveis. Nós podemos fazer qualquer coisa que ninguém pode contra a gente. Isso é um tapa na cara da população brasileira, que nós estamos cheios de problemas de segurança pública, cheio de coisa para ser discutida, e eles fazendo decisões para se auto-beneficiarem. Não, isso nós estamos falando é em favor do legislador, não é de mim, não. É uns trem que é desagradável a gente passar por isso. É difícil, né? E aí, gente, vamos aproveitar, ano que vem tem eleição, presta bastante atenção. Né? Não precisa de você lembrar em quem você votou, não. Olha o nome desses caras aí com essa celeuma que eles arrumaram e vê se você escolhe alguém melhorzinho pra colocar lá. Ô William Travassos, esse negócio deu o que falar nos últimos tempos, hein? Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. A gente tem que voltar um pouquinho a fita para ouvir o que a Silvana falou. Ela falou assim, o tribunal cumpre a lei em determinados casos. Você falou isso, não foi isso? Falei. Falou isso agora. Agora, nesse exato instante. Não, já tem uns 15 segundos. 15 segundos. E aí eu vou lembrar, porque aí a gente vai voltar à origem da PEC, né? Porque ela foi, originalmente em 2021, foi apresentada pelo Celso Sabino, na época deputado, né? Em função da prisão de quem?
do Daniel Silveira, porque ele falou aquelas barbaridades, foi preso e ele tem a imunidade parlamentar para falar, não é isso? Sim. Para falar. E aí, então, só que no meio do caminho a coisa foi desvirtuando. Ela saiu do rumo. E aí, eu só queria entender o seguinte, o debate é importante. A gente não pode ter um poder mandando mais do que o outro poder. E quando a Silvana fala, o tribunal cumpre a lei, e ela é da área do direito, em determinados casos, então a gente não tem que discutir. Você está defendendo a PEC da blindagem? Não estou defendendo, até porque eu sou contra passar a mão na cabeça de vagabundo. Eu acabei de ouvir, por exemplo, aqui no Jornal da Manhã, o senador, né, o Viana, que está como presidente da CPI, do CPMI, do INSS, batendo, falando de como é difícil você enfrentar o crime aqui no país, né? Ele convocando o sujeito lá, o careca do INSS, mas por outro lado também, o filho dele, qual é o nome do filho dele, deputado federal? Samuel Viana. Ele votou a favor da PEC. O filho do senador que estava dizendo a dificuldade que enfrenta. Então, assim, eu não sou contra a gente discutir. Agora, a gente não pode passar a mão na cabeça de vagabundo. E também não pode tomar nenhuma decisão arbitrária. A gente precisa discutir. Ô Rita, a PEC da blindagem, então, foi enterrada lá no Senado. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. O William e Silvana foram quantos segundos? 15? Rolou uma química? Enfim, um erro não justifica o outro. Eu chamei a PEC da blindagem até de PEC da sacanagem, né? Por quê? Os poderes nasceram e foram constituídos para serem harmônicos. O que nós estamos vendo é briga de poder. Falou, você não manda em mim, eu vou ter a liberdade de mandar, eu mando em mim. Eu, legislador, eu, poder legislativo, sou mais forte do que você, judiciário. Aí eu concordo plenamente com o William quando ele chama a linha do tempo para 2021, quando ele remete lá no caso do Daniel Silveira, né, que tá aí, né, perdeu o mandato, está condenado, a confusão danada. Então esse protagonismo do judiciário em cima do legislativo tentou ser diminuído pelo legislativo de uma forma muito errada, porque nós não somos um narco-estado, mas nós estamos assim caminhando para um estado onde as milícias, onde os comandos estão sendo infiltrados cada vez mais na sociedade em todas as suas instituições, inclusive na política. Então, um erro não justifica o outro. Nós não podemos cortar esse protagonismo do judiciário, dando aos nossos legisladores poderes deles julgarem a eles mesmos. Isso está completamente errado. E é o que eu disse aqui. E a sociedade vai perdendo, ou ela vai deixando de ser o foco dos três poderes. O foco dos três poderes é eu quero mais poder. É só isso. E está tudo errado. A gente tem que fazer uma revisão dos nossos valores e dos valores que estão sendo discutidos, votados no legislativo, praticados pelo executivo e praticados pelo judiciário. Não é isso que a sociedade brasileira quer e não é isso que a sociedade brasileira precisa para melhorar o destino do Brasil. Nós temos dois protagonistas nesse enfrentamento ao crime organizado, muito em função da morte do delegado em São Paulo, na Praia Grande, como também em função de tudo que está aparecendo. Você tem o Lula no governo federal e você tem o Tarcísio em São Paulo, né, que está num enfrentamento. Hoje a gente tem mais uma operação falando sobre o PCC, com venda de combustíveis, jogos de azar, enfim. Está na hora da gente mudar a nossa perspectiva de enfrentamento. Nós vamos precisar de novos mecanismos em função do tamanho que essas organizações criminosas que surgiram aqui no país, dentro do sistema penitenciário, ganharam no mundo. PCC, 28 países. A gente vai ter que mudar o nosso sistema, porque eles estão no mercado financeiro, eles estão na política, eles estão no comércio, eles estão em tudo quanto é lugar. E o Estado brasileiro vai precisar se reinventar. Olha só, pessoal, a Assembleia aqui de Minas aprovou em primeiro turno o projeto de lei que garante o fornecimento de medicamentos à base de cannabis pelo SUS.
A proposta também cria uma política estadual para o uso medicinal e terapêutico da planta, com regulamentação por protocolos clínicos, lógico, né? O texto prevê incentivo à pesquisa científica, permitindo cultivo e manipulação para fins medicinais sob fiscalização. Instituições públicas poderão, inclusive, apoiar entidades autorizadas nessas atividades. O projeto ainda abre espaço, Eduardo, para parcerias com universidades, associações de pacientes e órgãos governamentais. Estão previstas campanhas de esclarecimento e debates sobre benefícios e riscos dos tratamentos, ou do tratamento, né? A proposta ainda passará por comissões antes da votação em segundo turno. Eduardo, é uma luta e um pedido de muito tempo, principalmente de pais, do que a gente chama de filhos pais atípicos, né? Sim. De crianças com autismo e outros transtornos, porque na prática essas crianças que são tratadas com a cannabis medicinal têm resultados importantíssimos. Eu vou dar uma voltinha aqui. Eu vou começar dizendo que quando eu ouço esse debate mundial sobre terras raras, Júnior, raras no sentido de impulsionar a inteligência artificial, eu fico me perguntando por que a gente não tem, desde sempre, um debate aqui no Brasil sobre as nossas terras raras das florestas. Porque não são só o pulmão do mundo, não são só a garantia de água. Mas nesta hora, Ju, nesse momento, eu imagino a quantidade de pesquisador de grandes laboratórios multinacionais não estão no meio da Amazônia coletando plantas para fazer ensaios. Sabemos todos que é uma infinidade de medicamentos que partem das plantas. Ora, isso já devia ser um animador para nós, Júnior. E existem médicos como o Dr. Leandro, que já veio aqui na rádio várias vezes, que estão estudando isso, não é de hoje. Está provado que substâncias da cannabis podem dar qualidade de vida para, por exemplo, quem sofre com epilepsia, quem tem as convulsões, né? Os autistas. Então, por que não? Por que não? E antes que alguém venha me dizer que eu estou defendendo a maconha, eu vou até apelar e dizer o seguinte: se a gente não consegue combater a erva que mata, que faz mal, que ela está para todo lado, por que não vamos liberar a parte da planta que faz bem? Eu estou com a Assembleia, não abro, até porque você foi claro aí no enunciado, né? Vai ter campanha de conscientização, de educação, enfim, parabéns para a Assembleia. E antes que eu esqueça, parabéns para a Câmara Municipal também, que por iniciativa do vereador Ville, arquivou aquela ideia de trocar o nome do anel rodoviário. Ô, gente, vamos parar de mudar. Se quando eu for dessa para melhor, quiserem me dar o nome da Praça da Liberdade, Praça do Eduardo Costa, eu agradeço. Não muda, não. Mas não vai dar a estação lá do Barreiro, vai chamar José Eduardo da Costa. Essa é a campanha que eu tenho aqui. Essa pode, porque eu acho que vai demorar mais uns 30 anos, aí eu não vou estar aqui. Ô, Rita Mundim, o movimento da Assembleia em torno do medicamento, né, que ajuda muitas crianças. Eu tô rindo da humildade do Eduardo, da Praça da Liberdade. Ô, Rita. Mas vamos lá. Ô, Rita. Diga, hoje eu tô com... Você que não sabe... Com minha veia. Você que não sabe, que eu nunca falei... Acho que eu já falei no Rádio Vivo, mas aqui não conversa. Eu já avisei que se morrer vier me dar uma... Eu não vou falar o bairro, porque daí a tua vai ficar... Mas se me der uma ruazinha no bairro, lá distante, aquelas empoeiradas... Eu vou me revoltar no túmulo. Mas Praça da Liberdade se acertou em cheio, Eduardo. Mas, enfim, vamos lá o que interessa. Esse debate demorou. A introdução, né, da cannabis como remédio, né, demorou. Mas por quê? Eu tenho aqui a minha tese, porque a maconha foi droga antes de ser remédio. E a maioria dos remédios são substâncias químicas antes de virarem droga. Então é uma questão de, digamos assim, preconceito. É uma questão de preconceito. E como o Eduardo bem disse, na Amazônia, no Brasil, quantas e quantas plantas não são utilizadas, né, como remédios. Então é isso, é um preconceito. Antes da gente descobrir as qualidades, né, da maconha, terapêuticas da maconha, ela era droga. Então criou-se esse preconceito contra o uso dela como remédio. Mas tá cheio de gente aí tomando comprimido, tomando xarope, tomando um monte de coisa, e não existe esse tipo de preconceito. É uma questão da inversão da história. A maconha, antes de ser remédio, era simplesmente droga. E aí, Silvana? Certíssimo. Tem que ter essa liberação, até porque hoje, quando os médicos fazem uma prescrição, a gente consegue adquirir o medicamento. Só que adquire o medicamento que vem importado num preço alto. E é um medicamento
se for feito aqui no Brasil, ele é um medicamento que fica muito mais barato e com uma eficiência muito grande comprovada. Então, gente, para você que está ouvindo aí, mas não é, nosso ouvinte é de altíssimo nível, a Assembleia não está liberando para cada um o uso da cannabis para medicamento, não é que o cara vai dar um tapa no cigarro. No cigarro, não é isso. Não é isso que está sendo liberado, não. Vai extrair da cannabis os compostos, aquilo vai ser através de um líquidozinho em gotinhas ou através de comprimidos para o tratamento. Então é um negócio, é medicamento, não tem nada a ver com dar tapa na boneca, né? Que aí ele já vai falar. E eu sou a favor da liberação da maconha para uso em diversão. Não seria para finalidade medicinal? Uso festivo, é isso mesmo, né? Para recreação. Algumas comunidades hoje já são autossustentáveis com esse pensamento. O cara parou de tomar cerveja e está fumando maconha. Eu já falei que eu não gosto de maconheiro aqui. Mas tudo bem, vamos tocar a nossa vida e é interessante. Posso falar sobre uma cannabis? É o seguinte, eu não consigo entender. Você ficou nervoso, não entendi. Que ela vem com esse papo de defender a liberação da maconha. Aí vai começar com isso. Não, porque a gente já brigou fora do ar aqui sobre isso. Mas qual que é o problema de ela pensar diferente? Porque, não, ela pode pensar do jeito que ela quiser. E aí eu só não consigo entender porque, assim, o volume de venda de entorpecente, de maconha, né, nas bocas de fumo aqui de Minas Gerais, do Brasil, é o que está sustentando parte de toda essa estrutura criminosa que a gente vem enfrentando. E a gente está falando de enfrentamento ao crime organizado. Vocês criticam a PEC da blindagem, mas vamos lá. Vamos falar em liberar maconha, fortalecer cada vez mais o crime organizado, que vai ser isso. Agora, me perdoem, eu só quero falar sobre a cannabis, que é o seguinte, eu entendo, né, que em algum momento esse medicamento pode ajudar uma pessoa. Só que o que me assusta é que hoje o discurso é o seguinte, isso serve para tudo. Já observaram? Ele serve para isso, serve para aquilo, serve para aquilo. E aí a gente não pode esquecer do lobby das indústrias de cannabis medicinal no mundo, porque é um negócio, é um business. E não tenha dúvidas que tem um lobby rolando por aí. Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente precisa aprofundar nos estudos para entender, porque um medicamento que serve para tudo, né, porque o discurso é basicamente esse, que é uma maravilha, que é uma coisa que vai transformar a vida do ser humano, aí isso me assusta e eu entendo como meio como um lobby, entende? Eu não sei se serve para tudo, porque eu não tenho capacidade para dizer não, por isso que agora, eu tô falando. Deixa eu só terminar. Agora, eu tenho uma pessoa muito próxima que é mãe de um autista e que esse menino foi tratado com cannabis medicinal. É impressionante o antes e depois dele e isso ninguém pode negar. E eu vou dar um depoimento aqui de quem acompanha o assunto com muito carinho. Gosto muito do assunto, dessa discussão. Doutor Travassos, eu nunca ouvi falar que essa nova substância serve para tudo. Nunca ouvi falar. É casos de convulsões e casos bem específicos. E, Juninho, qual que é o nome? O outro nome de farmácia? Drogaria. Então nós podemos partir para o Rádio Vivo hoje, porque hoje é o dia do rádio. O Dalton. Hoje é o dia do rádio, é verdade. O Dalton, o Biafra. E o Nico Rezende. Virão aqui hoje. Não tá fácil, não, hein? Não, eles vão passar aqui hoje. Você quer que eu canse só indícoro aqui para terminar ou não? Melhor não fazer isso com o ouvinte. Eles vão chegar no Pampulha e vão ver. Aqui, o Operadores é bom no trem. Hoje é dia do rádio, hein? Uma boa ideia do ato também agora. Vou fazer um zap hoje. Boa ideia, ele mesmo fala que a ideia dele é boa. É boa ideia que eu tive agora. Vou fazer um zap hoje, você vai falar o seguinte: o que você quiser falar sobre o rádio. Você pode, por exemplo, falar no Rádio Vivo. Eduardo, eu tô com o careca forasteiro e não te tolero. Pode falar que vai pro ar. Então eu quero aproveitar para falar o seguinte, né, vamos lá. Se houver a liberação do uso da maconha para finalidade recreativa, traficante não vai ter interesse nela mais, ela vai estar liberada. Eles têm interesse enquanto ela não está liberada. Enquanto ela é proibida. Então a gente vai pegar. Qual foi o presidente que defendeu a legalização da cocaína num encontro onde estava o presidente brasileiro? Sei não, cocaína eu não acompanho. Tá bom. Eu não entendi, não. Não, porque se você for assim, o cara da Bolívia vai falar o seguinte, olha, a cocaína, ela tem uma importância pra gente. Acho que é bom. Então vamos liberar também? Vamos legalizar a cocaína? Vou dar um beijo na careca dele. Ponto final, nosso Conversa de Redação, que teve Eduardo Costa, William Travassos, a economista Rita Mundinha, a defensora pública Silvana Lobo.